Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Mação, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e O Mar da Sabedoria. Meu muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. E a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, onde podem interagir conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia 2. Hoje temos como tema a missão e a função dos profetas na atualidade. Tenho convidados super especiais que vão nos ajudar a debater em torno desta temática. Tenho o apóstolo Pedro Aleixo, ele que vem de longe, vem de Tete, para participar do programa Hora do Debate. Para já irei convidar o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, hora viva. Muito boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Conforme o Massango disse, eu sou Pedro Aleixo, apóstolo do profeta Cacó Filipe, cá em Moçambique. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, apóstolo, por ter aceito o nosso convite e também por ter saído de Tete para participar do nosso programa. É sempre um prazer vir para cá para poder partilhar a verdade desta nossa geração para todos aqueles que amam a palavra, que amam a salvação, que amam Deus. Então, a qualquer momento que nos for solicitado para vir trazer aqui as verdades prometidas para essa geração, eu sempre estarei disponível para assim o fazer. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Temos um outro convidado super especial, ele que é pastor Admir Stoy, que todos os dias acompanha o programa Hora do Debate. Pastor, hora viva. Hora viva, Pai do Senhor. Eu quero saudar a todos os amados, inclusive ao amado Pedro Aleixo e ao Massango e amados lá em casa, que possam partilhar essa live, porque há muita verdade que hoje vai sair deste lugar. Amém. E o programa queria agradecer ao pastor Admir Stoy, porque todos os dias acompanha o programa Hora de Debate, comenta e também partilha o programa. Esse é meu dever, porque há muita verdade que passa na hora do debate. Então, saindo a verdade, o mundo precisa da verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, falta de liberdade nos torna cativos. Amém. Obrigado, pastor Admir Stoy. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas mensagens em torno do tema que nós iremos abordar no dia 2, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Muito obrigado a todos os líderes que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Apóstolo Pedro Aleixo e pastor Admir Stoy. O nosso tema de hoje é a função e a missão dos profetas na atualidade. Apóstolo e pastor, ouvimos falar na doutrina cristã de profetas e profecias, quer no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Como uma pergunta prévia, coloque essa questão para o apóstolo Pedro Aleixo: o que é uma profecia? O que é um profeta? Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de falar alguma coisa em relação ao próprio tema, né? Que diz que função, como é que é? Função e... A missão dos profetas. Ok, tá bom. Eu penso que as duas palavras parecem ser semelhantes, não é? Função e a missão. E a missão. Se todos nós acreditamos, e a Bíblia diz, em Hebreus 13:8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se formos a ver, quando Deus quis se comunicar desde a fundação do mundo, Ele sempre estabeleceu alguém. E este alguém era um profeta que tinha como função ser o elo de ligação entre Deus e os homens. Em outras palavras, quero dizer, de acordo com Atos 4, 11 a 12, não é? Que diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Quero assim dizer que este mediador, que é dito lá que era Jesus Cristo,
também era o mesmo nos profetas. Ou seja, Deus estabeleceu o profeta com a função de ser o elo de ligação entre o povo e Deus. E esses profetas eram a manifestação do Senhor Jesus Cristo em seus tempos. Agora, tem aquilo que é a missão específica de cada profeta. Se formos a ver, o que Moisés veio aqui fazer não é a mesma coisa que Jeremias veio fazer. Ou seja, as suas palavras, o teor da sua mensagem não era o mesmo que o teor da mensagem de Isaías. Para dizer que, para além da função que todos os profetas tiveram e até hoje ainda têm, que é servir de elo, de ligação entre Deus e os homens, cada um deles se difere naquilo que é a sua própria missão. Quando falo de missão, por exemplo, vamos recuar um pouco para trás, vamos no livro de Êxodos, no seu capítulo 4. Vamos lá perceber que, no entanto, Deus, quando chamou a Moisés, deu-lhe uma missão para ir libertar o povo da escravidão lá no Egito, para levá-los à terra prometida. Esta era a missão que Deus incumbiu a Moisés. Mas, de acordo com Êxodos, no seu versículo 19, no seu capítulo 19, versículo 20, mostra-se lá a função de Moisés quando o povo diz: fale tu, Moisés, com Deus e nós te ouviremos. Então aí Moisés, como profeta, estava a servir como elo de ligação, ou seja, mediador, entre o povo e Deus. Mas em relação à missão, ele tinha uma missão específica, que era trazer o povo, levar, tirá-los da terra do Egito até a terra prometida. Só ainda para terminar. Agora, nessa geração em que nós estamos a viver, de acordo com Mateus 23, no seu versículo 34, Lucas 11, versículo 49, o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sendo que ele enviava profetas no passado, hoje ele prometeu, ou seja, 2000 anos atrás, prometeu ainda continuar a enviar profetas. E este profeta, por exemplo, de quem eu quero aqui falar, de tantos que vieram, dezenas de profetas vieram após Jesus, mas eu quero falar daquele que me estabeleceu, por exemplo, que é o profeta Cacofilipe. Se formos a ver, no livro de Apocalipse 14, no seu versículo 6 a 10, são mencionados lá, por exemplo, três anjos, que cada um vem com uma mensagem, um evangelho eterno, para assim dizer que o evangelho eterno vem a um homem sobre a face da terra, este homem é um profeta, e este homem traz uma verdade, esse evangelho é uma coisa nova, evangelho significa boa nova. E esse profeta dá a conhecer a boa nova à humanidade. No caso em questão, em que eu quero aqui dizer, é o profeta Cacofilipe, que, no entanto, em Apocalipse 14, versículo 6 a 10, o terceiro anjo que sai para dizer: aquele que der homenagem à besta e à sua imagem, esse não escapará da ira de Deus, por exemplo. E este profeta, hoje, que é Cacofilipe, vem para dizer que, por exemplo, todos os presidentes das igrejas são servos do diabo Satanás, ou seja, são a encarnação, ou seja, são os anticristos. Por exemplo, o Massango é presidente de igreja. Logo, para quem não sabia, o Massango é um anticristo. Todo o líder religioso que é presidente, líder de uma igreja, este mensageiro hoje vem para dizer ao povo que todos esses são anticristos. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Ademir Stoy, qual é o seu comentário em torno da profecia e também em torno dos profetas? O que é ser um profeta? Eu ia alinhar a mesma coisa na definição, onde o Aleixo disse que o profeta é um mensageiro de Deus. Ele porta uma mensagem de Deus e cada profeta ele tem uma mensagem específica para dar ao seu povo. Mas aonde eu não concordo com ele é quando ele cita o Mateus 23, versículo 34, pensando que Jesus apontava o Cacofilipe como profeta, como alguém que haveria de surgir. Aí eu não concordo com ele. E isso não está escrito na Bíblia? Acerca do Cacofilipe, não está. Em nenhum momento o Cacofilipe
está mencionado, porque o próprio Cacó Filipe, eu não sei como é que ele vai pegando a Bíblia, tendo-lhe mencionado, sendo que ele mesmo diz que a Bíblia é um instrumento que o diabo usa. Como é que é a mesma coisa que ele anuncia, é a mesma coisa que ele rejeita. Aquilo que você diz que este aqui que me anuncia é aquele que você rejeita. Os profetas, a mensagem principal dos profetas na atualidade devem apontar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o centro da salvação, é o único Salvador que todos esses profetas apontavam ele como o Senhor e o Salvador do mundo. Então, todos os profetas, mesmo os atuais, devem apontar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imaginado. Pastor, em algum momento o apóstolo fez menção aos líderes atuais, até deu o exemplo do José Maçã, disse que José Maçã é um falso. É o anticristo. É um anticristo, porque não faz parte daqueles membros ou líderes que seguem a Cacó Filipe, também por ser um presidente de uma igreja. O que é que a Bíblia nos ensina em torno disso, pastor? Uma das coisas que eu vejo é que Cacó Filipe é um profeta controverso. Ele luta com a palavra de Deus. Ele não se apoia naquilo que é a palavra de Deus. Nós temos profetas contemporâneos. Quando nós olhamos a Bíblia, o Naum foi profeta contemporâneo com Zefanias, Zacarias, Abacuque, mas em nenhum momento esses lutaram, esses puxaram a glória para eles. A glória era puxada para Deus. Então, todos os profetas devem puxar a glória para o Messias, para o Salvador. Agora, se ele olha se ele pensa que o líder religioso ele é o anticristo, qual é a base da sua defesa? Em que palavra ele se apoia? Ou se apoia na filosofia? Porque os fazedores das setas religiosas, eles baseiam nas ideias, na filosofia, naquilo que está a acontecer. E alguns líderes das setas religiosas, eles são matemáticos. Eles olham a profecia, isto aqui vai acontecer. Eles começam a fazer cálculo. Agora é o tempo, sim. Então vamos anunciar isto aqui. É exatamente isso que acontece. Se ele chama todos os líderes religiosos, sendo os anticristo, estou a duvidar, ele sendo alguém que foi anunciado por Cristo, porque ele apoia-se no versículo 34 de Mateus 23, aonde Jesus Cristo diz assim: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificais, e outros deles acoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Agora, aqui já são muitos, já não é um, mas ele se anuncia como um e único verdadeiro profeta, pelo qual ele mesmo condena os efeitos dos outros. Há muita poeira, como diz o nosso amado ex-presidente da República. Obrigado, pastor Ademir Stoll. Apóstolo, em algum momento na sua primeira intervenção, fez menção ao Moisés, pegou no Antigo Testamento, falou de Moisés, que ele tinha uma missão, e também deu um exemplo de outros profetas. Imaginemos o Cacó Filipe sendo um profeta enviado pelo Cristo agora, na atualidade. Qual seria a função dele? Qual seria a missão dele? Primeiro eu gostaria de pegar aqui alguns pontos que ele referenciou aqui, não é?
Ele falou de Mateus 23 e Lucas 11, 49, aos quais eu havia feito referência. Quero aqui dizer, não estou a dizer que este é o ministério do profeta Cacó Filipe, Mateus 23, 34 ou Lucas 11, 49. Mas estou a dizer que Jesus Cristo prometeu enviar profetas, não um só. Prometeu enviar tantos profetas. E eu disse na minha abordagem aqui que antes mesmo da vinda do profeta Cacó Filipe, Deus enviou tantos profetas, dezenas, tantos outros vieram antes de Cacó Filipe. Mas então, esta passagem aqui, eu quero ilustrar ao povo que está lá em casa, para dar a entender que nós temos que esperar profetas que venham. Agora, se é Cacó Filipe ou não é Cacó Filipe, este já é um parênteses. Mas o Senhor Jesus Cristo prometeu realmente enviar profetas. É o que nós estamos a ver aqui. É isso que eu quero tentar, estou aqui a trazer ao conhecimento do povo. Que, para além dos verdadeiros profetas também, desculpa, para além dos falsos profetas, que nós conseguimos ver sobre a face da terra, também o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar verdadeiros. Agora, fez-se menção de que o profeta Cacó Filipe quer se basear em Mateus 23, enquanto que rejeita a Bíblia. Cacó Filipe não rejeita a Bíblia. Eu aqui tenho a minha Bíblia eletrônica, tenho a minha Bíblia física, se for necessário trazer aqui, e em muitos programas, muitos já me viram com Bíblia. Então, Cacó Filipe usa a Bíblia. Eu uso a Bíblia. Mas o que nós não usamos são as falsas versões da Bíblia. Mesmo no carnal, as falsas bebidas que não levam o selo da alfândega, quando alguém beber, não vai engrossar? Engrossa. Mas quando as autoridades alfandegárias encontram a bebida sem o selo, elas dão ao povo para beber? Não, destroem. Não é assim? Então é assim. O que nós destruímos, o que nós rejeitamos em usar, são as falsas versões da Bíblia. Com isso, o apóstolo quer dizer que há falsas versões da Bíblia? Sim, existem falsas versões da Bíblia. Quais Exemplo, João Ferreira de Almeida, King James, James Swigert, Thompson, Osterwald, tantas outras traduções, Novo Mundo. Você vê que a Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia usa não é a mesma que a Testemunha de Jeová usa. Na Bíblia da Testemunha da Assembleia de Deus, desculpe, da Adventista do Sétimo Dia, no versículo 20, né, no versículo 7, queria dizer, de Atos 20, é dito lá que, no entanto, Paulo partiu o pão, reuniu-se com os discípulos no sábado. Mas em certas Bíblias, talvez até do amado aqui do lado, vamos ver que é dito que no primeiro dia da semana, é o primeiro dia da semana, não é sétimo dia, não é no primeiro dia da semana, é domingo. Então, na Bíblia da Adventista do sétimo dia, alteraram onde vem domingo, ou seja, primeiro dia da semana, eles colocaram lá sábado. Então, para dizer que essas Bíblias foram feitas com fins doutrinais. Na Testemunha de Jeová, na sua Bíblia, não vai encontrar escrito lá a palavra inferno. Eles removeram tudo isto aí e não acreditam no inferno. É com base na tradução que eles fizeram. Não sei se estou a fazer entender. Mas, no entanto, também disse que a mensagem do profeta Cacó Filipe, ou seja, o profeta Cacó Filipe é um profeta controverso. Olha, se eu fizesse uma questão aqui, por exemplo, é dito em Apocalipse 14, versículo 6 a 10, que este terceiro anjo que vem e diz que aquele que der homenagem à besta e à sua imagem não será poupado da ira de Deus, não é? Esta mensagem, este anjo, qual é a mensagem específica que ele traz? Quem é este anjo, por exemplo? Essa homenagem, essa besta, quem é essa besta? Será que ele pode me dizer aqui? É claro que não vai me dizer. Por quê? Porque tudo que está em um culto sobre a Bíblia pertence aos profetas virem revelar, conforme Amós 3,7 diz. É um profeta quem vem para dizer que, olha, esta passagem diz isto ou aquilo. Agora, falou-se de que Cacó Filipe não tem seu nome na Bíblia, por exemplo. Claramente a Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir. Isaías 40, versículo 3, fala lá da voz do que clama no deserto. E nós hoje todos sabemos, porque João disse isso, de que esta passagem de Isaías 40, versículo 3, fala de mim. Falando da voz do que clama no deserto. Todo mundo confirma hoje que esse era João que veio cumprir isso. Jesus disse que Isaías falou de mim em Isaías 61 a 2. Ele confirmou isso em Lucas 4, 16 a 24. Não estava escrito lá o nome de Jesus Cristo.
Paulo, quando vem, diz Atos 13, 40, em Atos 13, 46 a 47, que, no entanto, Isaías falou de mim em Isaías 49, 6, mas não tem nome lá de Paulo. Você vê? Assim também hoje. Como Filipe diz, Mateus 25, 6, é o meu ministério. Apocalipse 12, 14, é o meu ministério. Você não pode esperar encontrar nome de Cacó Filipe lá, mas sim a missão específica que ele veio cumprir. Agora, a pergunta que me colocava qual era? Vamos voltar com essa pergunta, apóstolo. Sim, pastor, sim. Tenho um pedido, antes de... ele é de continuar. Sim, pastor. Olha o tempo a que você dá para não haver aquilo que nós chamamos de favoritismo. Então, dá um tempo, se são agora 2 vamos minutos... Não, é com ele, a pergunta é com ele. Não, agora vamos passar para o pastor. Não, a pergunta é com ele. Agora vamos passar para o pastor. Vamos passar para o pastor. Pastor. Isso para não estar desinclinado. Sim, pastor, a pergunta agora é para o pastor. Em algum momento o apóstolo falou de várias Bíblias que são falsas. Em algum momento algumas até nós usamos. Fez menção à Bíblia de Almeida, dizendo que é falsa. Qual é a sua opinião, pastor? Qual é a sua compreensão em torno disso? Será que essas Bíblias todas são falsas? Essas versões são falsas? Aqui há uma coisa que nós temos que perceber aqui. Eles têm uma Bíblia que não está ligada a esta. E dizem que esta é a falsa. Quando falamos dessas todas versões de João Ferreira da Almeida, King James, New King James e todas essa New American Translation, todos aqueles que traduziram aquelas versões, por meio tiveram que fazer hebraica, grego e outra língua que me esqueci, para poderem traduzir a Bíblia. Eles têm que levar da língua mãe para uma língua corrente. Então, nós não podemos só simplesmente dizer que essas versões todas são falsas, porque não vejo nenhuma adulteração nessa Bíblia que eu carrego aqui, João Ferreira da Almeida, apesar de que algumas, porque hoje há uma última versão que vieram diminuir algumas palavras. Nova versão que ele referiu, claramente existe uns versículos que não encostam lá. Quando falamos de Testemunho de Jeová, eles têm a sua língua. Aquilo ali eu nem chamo da Bíblia, chamo de um livro de comentário. O livro de Testemunho de Jeová é um comentário. O amado que traduziu aquela Bíblia só pegou uma Bíblia, começou a interpretar, começou a traduzir da sua língua, da forma como ele entendia as coisas. Então, quando ele decide, é alguém que decide que essa Bíblia que eu carrego é falso. Mas ele também tem uma Bíblia, a qual ele disponibiliza o link para as pessoas baixar. Dizem que é Bíblia, essa é a Bíblia verdadeira. Quando nós olhamos o percurso da Bíblia, nós temos o Torá, que é a Bíblia mãe. Todas as palavras que encostam aqui nessa Bíblia que eu carrego vieram daquela língua. Tiveram que traduzir para poder eu entender, porque eu não sei o que é ler em Hebrew, o que é ler grego, o que é ler outras línguas a qual a Bíblia foi escrita por elas. Então é necessário que nós não olhemos naquilo que as pessoas pensam, é a visão dele. É a visão dele. Eu posso acordar e decidir, essa Bíblia que é falsa, é o que ele decidiu, mas não porque é verdade. O que eu decido pode não ser verdade. Em nenhum momento isso seria Deus lutar contra ele mesmo. Obrigado, pastor Ademir Stoy. Apóstolo, se essas versões são falsas, qual é a versão verdadeira? Tá bom. Eu penso que depois de responder esta, terei de responder a questão que me fez previamente. A versão verdadeira que o povo hoje deve usar é a versão John Nelson Darby. Agora, respondendo à questão... É a versão? Versão John Nelson Darby. O pastor conhece essa versão?
Não conheço. Tá bom. É só pesquisar aí na internet, também poderá ter acesso. Versão John Nelson Darby. Então, respondendo à primeira questão, o que o profeta Cacó Filipe veio fazer, por exemplo? O profeta Cacó Filipe hoje veio dizer que todas essas práticas, por exemplo, que estão sendo feitas nas igrejas, ok? Tudo que as igrejas estão a fazê-lo para o diabo Satanás. Deus vê tudo que as igrejas estão a fazer como impurezas, ok? Diante de Deus. Mas quais são essas impurezas? A adoração que o povo está a Sim. fazer hoje. Por exemplo, vamos regressar um bocadinho para o tempo do Noé. Vamos ver que em Gênesis 6, versículo 11 a 12, é dito que Deus viu que a terra estava corrompida diante de Deus. Mas diante dos homens, a terra não estava corrompida. Tinha lá as religiões, tinham lá as igrejas a ministrarem, pessoas a irem para lá, as orações a acontecerem, pessoas a serem curadas, coisas assim em diante. Mas diante de Deus, a terra toda estava corrompida. E Deus enviou um homem, achou um homem só justo, assim como diz a Bíblia, que era Noé, naquele tempo. Assim também hoje, diante, por exemplo, vocês dois, logo que começaram aqui, logo antes do programa, oraram. Eu não sei se vocês pertencem à mesma denominação religiosa, mas este é o mesmo fato que ocorreu no tempo de Noé, em que as pessoas lá se uniam em convenções para orarem. No tempo do Senhor Jesus Cristo, tinha lá o Caifás, que era o presidente das igrejas, que estavam lá os principais dos sacerdotes e tantos outros de diferentes igrejas, mas tinha alguém lá que era o Caifás. Diante dos homens, naquele tempo do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eles estavam a fazer estava correto, mas eram impurezas diante de Deus. Então, o que nós fizemos há bocado antes do programa não é agradável diante de Deus. A oração que nós fizemos. Aqui Deus vocês oraram. Se vocês têm doutrinas, princípios diferentes, não comungam um com o outro. Deuteronômio 13, versículo 1 mais adiante diz: se então vir um profeta, por mais que ele vos pregue, ou dê palavras de profecia que se cumpram, mas a partir do momento em que ele disser, vamos orar com um outro, levar-vos para ir adorar um outro Deus, logo este é falso. Agora, você na sua igreja tem lá as pessoas para quem você ministra, a quem você apresenta um certo Deus. Agora, na medida em que você diz, vamos orar com o Deus Pastor Admiro? Admiro, sim. Logo, você está a levar as pessoas para um outro Deus, que não é o seu. Porque vocês não têm o mesmo Deus. Obrigado, apóstolo. Sim, pastor, qual é o seu comentário em torno disso? O apóstolo aqui fez menção à oração que nós fizemos antes do programa e disse que a oração que nós fizemos não é verdade, não é agradável. Por isso que eu falei de seitas. Existem seitas. E uma seita o que seria? Seitas são feitas através das doutrinas e filosofia e o pensamento que o homem traz para dentro. Então, eu comungo com o mesmo Deus contigo. A não ser que o Deus dele não é esse que eu estou a orar. Porque aqui eu não estou a trazer Deus, estou a trazer o único Deus. Aquele Criador do universo, a qual nós estamos a pedir a intervenção dele, a presença dele nesse estudo. Não vejo nenhum problema nisso. Eu não estou aqui perante uma macumbeira, não estou aqui perante alguém que... Como é que ele é um discípulo de um profeta, que esse profeta foi enviado a Deus, mas o mesmo critica a oração? O que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus capítulo 5, versículo de número 4? Ninguém toma para si essa hora, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para que se fizesse o sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, ora te gerei. Então, nós estamos a glorificar a um Deus, nós estamos a glorificar ao Messias, aquele que morreu por nós, aquele que nos resgatou das drogas para uma vida santa, aquele que se tornou pobre para que nós possamos ser ricos, aquele que se tornou pecador para que nós possamos ser santos.
aquele que rasgou o véu do lugar santo dos santos, para nos permitirmos estarmos lá no lugar santo dos santos, aquele que retém a nossa confissão no lugar santo dos santos. Imaginada. Obrigado, pastor. Após, será que uma das missões dos profetas na atualidade é criticar a oração que é feita pelos outros homens de Deus? É o seguinte, no tempo do profeta Elias, você tem uma base para me dizer, na Bíblia, se o profeta Elias orou com os profetas de Baal? Já viram isto? O profeta Elias orou ou não com os profetas de Baal? Quando os profetas de Baal, que são representados por vocês dois hoje, oravam, Elias estava também com os olhos fechados? Ou Elias estava ali até dizer que grite mais alto, a fim de que ele talvez esteja a dormir ou está de viagem? O que Elias fez? Falou. Hein? Ele falou. Orou com os profetas de Baal? Orou. Ele falou com exatamente. Quando Jeremias veio, no livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 14, ele disse o quê? Que os profetas vos profetizam falsidade. Deus nunca lhes falou, mas os falsos profetas foram lá para fazer com que o povo se mergulhasse ainda na perdição, a dizer que não, nenhuma espada virá sobre essa cidade. Fiquem tranquilos, Deus está a nos dizer que não há de haver isso, não há de haver seca, nem fome, nem nada. Mas, no entanto, Deus disse a Jeremias que esses profetas estavam a profetizar falsidade e a espada irá lhes perseguir. Compreende? Quando Jesus veio, Jesus disse em Mateus 16, versículo 5 a 12, Marcos 8, versículo 15 a 16, apartai-vos dos ferimentos dos fariseus e dos saduceus, dos herodianos. E lá mais adiante ele explica que falava dos ensinamentos, não do pão, mas falava dos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Em nenhum momento Pedro e os outros, que era a verdadeira igreja, foram orar ou se juntar com o grupo Caifás e os outros. Não existe em parte alguma da Bíblia. Quando Paulo veio, ele veio tirar a verdadeira igreja do paganismo. Compreende? Agora, não é estranho que o vosso Jesus Cristo é um demônio. Escutem-me bem. Não é estranho que o vosso Jesus Cristo que acabaram de orar é um demônio. Por quê? Em Mateus 7, no seu versículo 21 a 24, é dito lá, não expulsamos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagre em teu nome. Mais adiante, o verdadeiro Jesus dirá para vocês dois, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Se eu dizer para alguém, eu nunca te conheci, é porque nunca tive parte com esta pessoa. Compreende? Então, a quem aquelas pessoas lá em Mateus 7, versículo 21 a 24, clamaram? A quem eles clamaram para que então os milagres acontecessem? Quem realizava os seus milagres? Quem realizava as suas profecias e assim em diante? Era um demônio chamado Jesus Cristo. Obrigado, não era o verdadeiro pastor, Jesus a quem eu adoro, quem enviou o profeta Cacofritos. Sim, pastor Ademir Stoy, em algum momento o apóstolo fez menção ao livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, até 24, que fala daquilo que irá acontecer, que muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não curamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos milagres em seu nome. E fez uma ligação com aquilo que nós fizemos, com a oração que foi feita. Pastor, o que a Bíblia nos ensina em torno disso? O que a palavra de Deus diz? Ele está livre de dizer aquilo que ele pensar. Mas, olhando para o Mateus 7, o Jesus dizia, nem todos dizem, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Isto é, existem os falsos. Por isso que a palavra diz, nem todos herdarão o reino dos céus. Nem todos. Isso também já nos demonstra que não são todos que hão de perecer, que mencionam o nome de Cristo, que são falsos. Nem todos irão herdar o reino do céu, por causa dos seus feitos. Quando nós falamos assim, em nome de Jesus seja curado, Jesus, para não envergonhar o seu evangelho, ele vai curando, mas eu que mencionei essa palavra, não estou conectado com o Pai, não porque Jesus é um demônio, mas há uma coisa aqui que eu queria que nós olhássemos. O problema do amado Aleixo, ele tem um problema só de pegar um versículo
e chapar, ele interpretar aquele mesmo versículo e não olhar o background, e não olha para o contexto. Tem problema de constitucionalizar o texto e interpretar o mesmo texto. Mas eu queria que olharmos juntos o livro de Mateus 24. Cautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos. Ouvirão de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Por enquanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, vos hão de entrar para serdes atormentados e matar-vos, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, entrarão uns e trairão uns aos outros se aborrecerão. Então, a Bíblia diz que para nós não nos escandalizarmos. Não fiquem escandalizados quando ele diz que Jesus Cristo é demônio. A Bíblia já anunciou acerca dele. Isso está escrito na Bíblia. Está escrito, não fiquem escandalizados. Virão muitos. E quando nós aprofundamos mais lá no 1 de João capítulo 4, virão muitos. E já estão. Ele diz que cuidado com o anticristo. Ele já está na terra. Enganarão muitos. Ele dirá: eu sou Cristo. Eu salvo. Por meio de minha salvação veio ao mundo. O que a palavra de Deus diz no livro de João capítulo 14, versículo de número 6? Jesus é o caminho e verdade e a vida. Ninguém, ele diz assim: vocês conhecerão o caminho, e eu sou o caminho. O único caminho que nós temos para herdarmos a salvação é Cristo, mais nada. Não tem, desde o Gênesis até Apocalipse, a única pessoa que é anunciada como o Salvador da humanidade é Jesus Cristo. Se nós olharmos no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 14, como Moisés já levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, por meio de Jesus, ele salva toda a humanidade. Obrigado, pastor Admir Stoy. Apóstolo, em algum momento o que o apóstolo falou, em algum momento o pastor fez menção, trouxe aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas antes disso, nós iremos conferir um breve intervalo, voltará para comentar em torno disso. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa em direto através da nossa página do Facebook. Temos aqui a mensagem do Edson Sivani, temos Luiz, temos Dionísio, temos Paulo Pereira. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno do tema de hoje, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é a função e a missão dos profetas na atualidade. Hoje tenho convidados super especiais, tenho o pastor Admiro Stoy, também tenho o apóstolo Pedro Aleixo. Volto agora com o apóstolo Pedro Aleixo.
Apóstolo, antes do intervalo, o pastor Admir Stoy trouxe aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Trouxe o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala em torno daquilo que irá acontecer nos dias atuais. Que nos dias atuais nós, em algum momento, iremos ter a presença de anticristos aqui na Terra, e também temos que ter em conta as heresias, etc. Pastor, apóstolo, qual é o seu comentário em torno disso? Bem, eu esperava que ele fizesse menção da parte onde Jesus diz que eu direi que nunca vos conheci, não é? Mas eu entendi uma parte aqui que ele diz que Jesus Cristo vai permitir que o milagre seja operado só para não te deixar humilhado, não te fazer passar vergonha. Não é o verdadeiro Jesus Cristo quem responde às vossas orações. Quem seria esse Cristo que responde às nossas orações? É um demônio. Por exemplo, indo direto ao tema, a função e a missão dos profetas na atualidade. Existe um profeta verdadeiro que Deus enviou, que é Cacó Filipe, cujo ele vem para reunir os filhos de Deus no celeiro. Esses filhos de Deus terão de reconhecer este verdadeiro profeta pela palavra, e eles serão colocados no celeiro. Esta é a missão do verdadeiro profeta. Mas, no entanto, a missão dos falsos profetas da atualidade é fazer cumprir 2 de Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 9 a 15, que é dito, no entanto, que muitos de vocês, assim, operarão falsos milagres, coisas assim, serão movidos de maus espíritos para conduzir a humanidade para a perdição, aqueles que realmente não amam a palavra. E fez-se menção aqui de Mateus 24, 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres e prodígios. Esta é uma parte da diferença já, para as pessoas encontrarem e perceberem que, ok, Jesus disse que os falsos virão com milagres e prodígios. E na minha igreja, o pastor que está lá na nossa frente, o profeta, não tem mais nada senão milagres e prodígios. E um verdadeiro não pode fazer? Não que um verdadeiro não faça, mas um verdadeiro é conhecido pela palavra. Vamos lá ver. Hoje, alguém de vocês aqui conhece alguém que se chama profeta, não? Mas se formos a reparar para aquilo que é um verdadeiro profeta na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra vem a um profeta. Se vermos lá Jeremias 12, está a dizer que Jeremias 28, versículo 12, Jeremias 1, capítulo 1, é dito lá que a palavra veio ao profeta Jeremias. Em outras passagens da Bíblia também mostra que cada palavra vem, a palavra de Deus queria dizer vem ao profeta. Mesmo Jesus disse, lá em João 10, 32, assim em diante, que a palavra vem ao profeta, aos quais Deus chamou de deuses, não é? Chamou Deus, está a ver? Então, sendo assim, o profeta da atualidade, que seja verdadeiro, ele terá de trazer uma palavra. Será conhecido pela palavra, porque o profeta é a boca de Deus. Mas vocês, assim, o que vocês pregam lá nas vossas igrejas? Simplesmente abriram a igreja, mas não pregam nada, senão a Bíblia. Mas o que deve se pregar em uma certa geração é a palavra de Deus que sai da boca de Deus, que é o profeta. Por exemplo, no tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus pregavam os rolos dos profetas. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma mensagem. E, no entanto, as pessoas seriam salvas com base na mensagem que ele trouxe. E vocês não podiam esperar que, afinal de contas, o que Jesus fosse pregar fosse de acordo com aquilo que os profetas no passado disseram. Não. Cada profeta traz o seu evangelho que ele recebeu. A exemplo de Paulo. Quando Paulo vem em Atos 15, no seu versículo 20, não é? A 21. E ele diz lá, por exemplo, renuncie Moisés e tudo quanto ele disse. O que dizer do que Paulo estava a dizer naquele tempo? Ia de acordo com o que os profetas disseram? É claro que não. Os profetas ensinaram, ou seja, alguns em cada tempo, os sacerdotes, neste caso, em referência, ensinaram o povo a guardar os ensinamentos dos profetas. De Moisés, assim como outros. Mas quando Paulo veio, ele traz uma outra verdade. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Admir Stoy, qual é o seu comentário
em torno daquilo que foi a explanação do apóstolo Pedro Aleixo. Diz que um dos exemplos de um falso profeta é nós encontrarmos curas, milagres, porque isso não é a missão nem a função daquilo que faz parte dos profetas. Pastor. Todos os profetas antigamente, eles olhavam para as sinagogas, que era um lugar de gada. Mas o que a mim me assusta com o amado aqui é que o Caco Felipe, ele não apoia o gathering das igrejas. Caco Felipe 120:10. O diabo hoje usa a Bíblia, ele usa a Bíblia para enganar. E ele quer ler bem, eu tenho um problema aqui. I got it. O que é que diz este versículo? O instrumento do diabo hoje é chamado Bíblia. É o que ele está a dizer. E com a Bíblia que eles fecharam e selaram para sempre porta dos profetas e os céus. E hoje, acreditando na Bíblia, em Jesus Cristo de Nazaré, para ser salvo, é como se no tempo de Noé. Já é um controverso. Todos os profetas devem indicar Jesus como o Senhor e Salvador. E todos os profetas devem indicar gathering. Como é que o profeta, a mensagem dele vai chegar às pessoas, sendo que as mesmas pessoas não são permitidas irem à igreja? O que a palavra de Deus diz no 1 de João, capítulo 4, versículo de número 1. Vou lendo. Amados, não creis em todo o Espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas que têm se levantado nesse mundo, e um deles é o que eu já estou a dizer, essa já não é a Bíblia a dizer, um deles é Caco Felipe. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas se este é o espírito de... Mas este é o espírito de anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sós de Deus, já os tendes vencidos, por maior que está em vós do que o maior é que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo não os ouve. Então, como é possível o próprio Jesus Cristo, ele dizer, o próprio Deus, ele a dizer que vão à sinagoga, porque a ideia da sinagoga não veio com o homem, é do Deus. E o mesmo Deus dizer agora já não vão aonde? Às sinagogas. Aqui há muita coisa. E também ele disse assim, ele disse, há pouco tempo ele mencionou acerca de alguns profetas falsos e alguns profetas verdadeiros. Agora, a ideia principal é de ajudar como identificar profetas falsos e profetas verdadeiros, a qual ele está a pegar o falso e diz que é o verdadeiro. Porque a profecia maior que hoje em dia tem que indicar a segunda vinda de Jesus Cristo. E se todas as profecias não desaguam na palavra, que é a palavra? É Cristo, é Jesus que é a palavra, aquele que era no princípio. Essa profecia é falsa. Aqui a glória
A glória aqui é de levantar-se o Caco Filipe como um Deus, como um profeta, como um profeta verdadeiro, pelo qual ele diz, não vão à igreja, mas venham até mim. A glória aqui é para um homem, não para Em outras palavras, para Deus. podemos dizer que está-se a tirar o lugar de Cristo, mas irei voltar com o pastor Ademir Stoy. Apóstolo, o pastor, em algum momento, leu um versículo de Caco, e no mesmo versículo, faz menção da Bíblia. Parece que o mesmo versículo não acredita tanto na Bíblia. Coloca a Bíblia em caos baixos. Em contrapartida, apresentou alguns versículos bíblicos que falam em torno daquilo que acontece nos dias atuais, dos falsos profetas. E o apóstolo Pedro Aleixo, em algum momento, fez confusão em dizer que o falso é o verdadeiro, enquanto que aquele que diz que é verdadeiro é o falso. Apóstolo. Eu não fiz nenhuma confusão. Eu disse o que a coisa é. Só existe um verdadeiro profeta sobre a face da terra, que é Caco Filipe. O resto todos são falsos profetas. Por quê? Se alguém hoje é profeta, significa que a palavra de Deus veio a ele. O que ele tem a nos dizer hoje? Como um novo evangelho, ok? Mas então, ele diz que o Caco Filipe não apoia gathering, não sei que português. Gathering em inglês? É a junção. Ah, tá bom. Junção. Eu queria perguntar para você. Moisés foi encontrar as suas pessoas na igreja? As pessoas a quem ele converteu, encontrou em alguma sinagoga? Jesus, as pessoas que ele encontrou, Pedro, Como é que Tiago... me faz pergunta? Não, Amado, pode como é que responder. me faz pergunta? E eu quero responder e logo você avança. Não, avança. Tá bom. Avança. Jesus Cristo encontrou Pedro, Tiago e tantos outros na sinagoga? Foi lá em que ele desencontrou? Por exemplo, Jesus mandou alguém para ir à sinagoga? Ou, pelo contrário, mostrou que as sinagogas eram do diabo Satanás? É uma pergunta que, se puder, pode responder, eu vou... Dou-lhe o tempo para responder. Não, continua, Por pastor. exemplo, O pastor porque terá um ele está a tempo dizer que Caco para Filipe- responder. O que o profeta Caco Filipe está a dizer é que essas igrejas são do diabo Satanás. Todo homem que coloca o seu pé lá tem que saber que o fim dele é o inferno. Apóstolo, Consegue compreender? uma pergunta rápida. Todas as igrejas que existem no mundo, todas as igrejas que existem no mundo são falsas. Sim, são do diabo Satanás. Somente a igreja do Caco é que é verdadeira. É assim, Caco Filipe não tem igreja como vocês têm. Vocês, as vossas igrejas são denominadas. A sua qual é? Deve ser ministério alguma coisa. É o quê? Não, ajuda só para ganharmos tempo. Temos pouco tempo. A sua igreja qual é? Não, pode falar, apóstolo. A sua denominação religiosa. Não, Igreja, eu falo falar. de Cristo. Pode falar, apóstolo. Eu só estou gosto a de dizer, falar de Cristo. Quando Jesus veio, Eu não estou aqui para encontrou que, no entanto, publicar o existia nome da igreja. sinagoga dos Cristo. fariseus, saduceus, helenistas, zelotes e tantos outros. Mas, no entanto, aqueles que eram verdadeiros filhos de Deus tiveram que sair de lá. E eu referenciei aqui Mateus 16, versículo 5 a 12, onde o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos não se juntarem com esses fariseus e estarem longe deles por causa dos ensinamentos que eles davam. Os fariseus ensinavam o quê? Os livros dos profetas. Quando o Caco Filipe hoje diz que a Bíblia tornou-se um instrumento do diabo Satanás nas igrejas, é o mesmo que os fariseus e saduceus faziam no tempo do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham os livros dos profetas a dizer que não, nós somos filhos de Abraão, nós somos discípulos de Moisés. Eles pregavam o quê? Os rolos dos profetas. Mas em que momento, então, Jesus mandou os seus discípulos irem se juntar com os fariseus e saduceus para se reunirem, para orarem? Em nenhum momento. O mesmo que vocês estão a ver hoje. O julgamento, quando um profeta de Deus vem sobre a face da terra, ele vem exercer o julgamento. Todos os profetas fizeram isso. Quando Moisés veio, condenou os falsos deuses do Egito. Hoje vocês estão a adorar a Dramalek, Socote Benote, todos aqueles falsos deuses descritos lá em 1 de Reis 11, versículos 5 a 7, 2 de Reis 17, 29 a 31, todos aqueles que o Salomão, por exemplo, havia construído os altares altos para as suas esposas, são esses hoje que estão em vossas sinagogas que vocês chamam de Jesus. Abrem esses vossos olhos e entendam o que estou a dizer. A história hoje está a se repetir. O que se viveu no tempo de Jesus é o que vocês estão a viver hoje. Se o corpo de Cristo é o único, apóstolo. por que vocês não se unem para fazerem parte de uma só? Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor, volto com essa questão para o pastor também, Ademir Stoy. Para o apóstolo Pedro Aleixo,
a única igreja no mundo verdadeira é do Cacau Filipe. E todos nós, a igreja do pastor é falsa, a igreja do Massacro é falsa, todas as igrejas são falsas. Pastor, o que é que a Bíblia nos ensina em torno disso? O que é que a palavra de Deus diz em torno disso? Ele está livre de dizer o que ele quer dizer. Ele está livre de dizer que a igreja, as igrejas, todos os profetas são falsos. Acredito eu, vendendo o meu produto, nunca vou dizer que o produto que eu tenho é falso, mesmo sabendo que é falso. Aqui, o caso é ele promover o anticristo, sem ele saber que está a ser promotor de anticristo. Conforme eu digo, a mensagem que eu carrego é Cristo, é Jesus. A pregação que eu dou está centralizada em Cristo. Eu tiro da Bíblia, tiro da palavra de Deus, que é Cristo, e dou a Cristo. Não dou mais nada, mais qualquer coisa além do Cristo. A verdadeira igreja que ele está a dizer é aquela que dá a mensagem do Cristo. Agora, quando Jesus Cristo disse que vocês precisam de se afastar dos saduceus e dos fariseus, Jesus Cristo estava certo, tendo em conta o que os fariseus tinham distorcido a palavra de Deus. Por isso que no Mateus 23, Jesus Cristo repreende os fariseus. Ele dá uma bronca aos fariseus, que eles precisavam de se arrepender. Então, Jesus não ia permitir com que os seus discípulos fossem poluídos com a doutrina. Ele diz que eles pregam a verdade. Aí está, os fariseus e saduceus, escribas, pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Eles limpam os seus pratos fora, mas dentro, o que está dentro é uma mensagem distorcida. Eles não vivem a palavra de Deus. Aqui nós temos que saber definir o que é viver a verdade, o que é conhecer a verdade e dar a verdade e não viver a verdade. Aqui nós estamos perante as pessoas que Jesus Cristo estava a proteger para que eles não fossem poluídos com o evangelho falsificado. Ia olhando para a vida dos fariseus e saduceus e não podia dizer, como eles fazem, também eu posso fazer. Por isso que Jesus Cristo diz, escutam o que eles vos dizem, mas não façam o que eles fazem. Obrigado, pastor Ademir Stoy. Apóstolo, até que ponto a Bíblia pode ser um instrumento usado para a perdição das almas, para levar as almas ao inferno? Como é que a Bíblia é usada como instrumento do Satanás? É o seguinte, podemos dizer assim, como é que a arma ela é usada para como um instrumento de um assassino? A partir do momento em que essa arma não está nas mãos certas, ok? Se a arma estiver na mão do polícia, você já não vai considerar assassino. Por quê? Porque ele é uma autoridade estabelecida para tal. Ninguém foge de um polícia armado na estrada. Mas se então o Massango descer com uma arma lá embaixo e todo mundo gritar, está aí bandido, ao tiverem com a arma, todo mundo vai sair a correr, até eu vou correr. Estás a compreender? O que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento em que a Bíblia está na mão do indivíduo, como você ou como ele, que se intitulam ser pastor, na medida em que vocês não foram estabelecidos no verdadeiro sacerdócio por um verdadeiro profeta sobre a face da terra, notem muito bem isso. Quem estabelece o sacerdócio sobre a face da terra é um mensageiro, é um profeta verdadeiro que Deus envia em uma certa geração. Em Levíticos 8 e 9 é mostrado que foi Moisés quem estabeleceu o Arão e os seus filhos no sacerdócio. E eles poderiam ir pegar a palavra e pregar à vontade. Não trariam morte. Mas já não é o mesmo com vocês. Por exemplo, quem é o profeta que estabeleceu esse senhor? Para você ser pastor, ser apóstolo, tem que existir um profeta mensageiro que te estabeleceu. Tito, Timóteo e Silvano foram estabelecidos por Paulo.
Pedro, Tiago, Pedro, Tiago, João e tantos outros foram estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo. João Batista teve os seus discípulos, a quem ele estabeleceu para irem pregar, a exemplo de um grande pregador, que era Apolo, não sei o quê. Estás a compreender? Na medida em que a Bíblia fica na mão de vocês, logo ela é um perigo, está sendo usado como um instrumento, porque vocês trabalham para o diabo. Vocês são como um bandido com arma na mão. Estás a compreender? Pastor, comentar, peço para comentar. Será que nós, ou o pastor está a usar mal a Bíblia? Não é questão, desculpa, não é questão de usar mal. Qual é a questão? A questão é o fato que eu dei a entender aqui. Um homem, um indivíduo que não é polícia com arma na mão, todo mundo irá fugir. Não precisa dizer que ele está com a consciência no lugar ok. Não, ele não está autorizado para portar uma arma, compreende? Só um polícia está autorizado para portar uma arma. Então, e neste caso, ele é assim com esse instrumento que é a Bíblia, visto que não foi estabelecido por um profeta mensageiro. O Espírito que lhe conduz a interpretar, a dizer o que a Bíblia está a dizer, é um demônio, porque você hoje tens que pregar aquilo que o profeta mensageiro da sua geração prega. No tempo de Moisés... Obrigado, pastor. Pastor Admir Stoy. Alessio me arrancou o tempo, olha lá. Alessio. Ok. Pode responder quem te estabeleceu. Ok. O que diz a palavra de Deus no livro de 1 de Pedro, capítulo de número 2? O que diz? Diz o seguinte: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já respondi quem me estabeleceu. Não está respondido, não. Eu primeiro fui eleito. Sou uma geração eleita. Nação sacerdotal. Pelo qual o ofício do sacerdote, quando recebi Jesus, ela automaticamente ficou ativada em mim. Jesus Cristo estabeleceu esses princípios. Quando aceitei sair da quarentena espiritual e aceitei Jesus como o Senhor, o meu Salvador, automaticamente tornei-me uma geração eleita, a qual o sacerdócio real se estabeleceu automaticamente por intermédio do Espírito Santo. Agora, necessitou-se de um homem para confirmar esse ofício espiritual, que ela possa operar em mim. Eu não preciso de Cacó Felipe para colocar a mão em mim. Eu preciso de apenas um homem de Deus verdadeiro, não preciso de um falso Cacó Felipe para poder me estabelecer como um pastor, porque o Senhor Deus já me estabeleceu automaticamente. A palavra me confere isso. Quando Ele me remiu, quando Ele me resgatou das trevas, me colocou numa geração eleita. Olhando o que a Bíblia fala acerca ele está muito mais olhando naquilo que são as leis que foram estabelecidas. Se eu olho a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo de número 2, a Bíblia, a partir do versículo de número 2 até 4, ela fala das leis que foram estabelecidas, pelo qual o grupo Titos foram obrigados a fazerem essas leis. Mas ele diz assim, há uma coisa que nós não estamos a entender aqui. O Abraão, porque nós estamos debaixo da chamada de Abraão, nós carregamos a unção abramaica. Abraão, ele diz assim, o Abraão teve 2 filhos, os 2 filhos um representa um filho da lei, o outro representa o filho da promessa. Quando a esposa viu que ela já estava velha, não estava conseguindo conceber, obrigou o marido que levasse uma das suas servas para poder se gerasse o Ismael. Mas Deus trazia a promessa. A promessa são os filhos gerados por Cristo Jesus. Quando antes, espiritualmente interpretando, antes que Jesus Cristo viesse ao mundo, a lei foi estabelecida. Por isso que necessitou-se de quê?
Necessitou-se de Moisés para estabelecer o Arão. Mas necessitou-se do Arão para estabelecer outros sumos sacerdotes. Mas nós fomos automaticamente, sem a palavra da lei, apenas por aceitar Jesus Cristo como o Senhor e o nosso Salvador, aí ficamos estabelecidos automaticamente. Obrigado, pastor Admir Stoy. Apóstolo, há uma outra questão que surge. Qual é a doutrina que um profeta na atualidade deve trazer? Quais são os ensinamentos que um profeta deve trazer hoje na atualidade? Não cabe a um homem imaginar o que um profeta deve trazer como ensinamento. Mas sim, a limitação do homem é só em receber aquilo que o profeta de Deus está a dizer em uma geração. Sim, o que o profeta de Deus diz agora a esta geração? Esta é uma questão que eu estava a perguntar aqui. Se vocês conhecem alguém que é profeta de Deus, a Bíblia diz que a palavra vem ao profeta. Agora, esta palavra hoje que veio a esse profeta, qual é para nos dizer também que não é a Bíblia? Sim, apóstolo. Agora, hoje o profeta mensageiro de Deus, ele tem uma mensagem. Esse profeta é Cacó Felipe. Tem uma mensagem de 140 capítulos, 148 capítulos. Mas antes de ir para essa resposta... Não, vamos para essa resposta. Antes de responder em essa 30 pergunta, segundos, apóstolo. ele aqui fez menção de que é geração eleita. Vós sois a geração eleita. Quando Pedro dizia isso, estava a falar para você? Isso é questão de português. Às vezes devemos ficar muito atentos com a gramática. Vós sois a geração eleita, não as gerações eleitas. Não estava a falar para você. Pedro estava a dizer para quem estava na sua frente. É português isso. Mesmo um professor de português está lá em casa, já está a confirmar isso. A carta do Pedro... Era para você? Não, a carta do Pedro é uma epístola geral. Para começar... Epístola geral. Tá bom, não é epístola geral. Está-se a contrário. Primeiro, Não. tu dizes que foste anunciado lá na Bíblia. Não, E 2, 3 só. volta de novo Não a é uma- criticar não é uma a mesma epístola Bíblia. geral. Está a perceber? Não é uma epístola epístola geral, geral. porque- não é porque- Não, é uma epístola geral. Deixa eu te explicar. Não. Quero dizer que a Bíblia diz que não é. Tu não me ensina. Não, a Bíblia... Tu não vais me obrigar A Bíblia a está a aceitar o que dizer, você por crê. exemplo, a Bíblia está a dizer no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, que o evangelho para os judeus foi dado a Pedro, o evangelho da circuncisão. Exato. E essa é a epístola de Exatamente. Pedro. Não, Exatamente. você é homem da circuncisão? Exatamente. Você eu é sou homem da Israel? sou da promessa. incircuncisão. Da promessa. Da incircuncisão. Eu sou da promessa. O evangelho destinado para Não sou da você lei. é o evangelho que Paulo, por exemplo, das nações. Apóstolo, indo também para a última Não, questão ainda que quero. coloquei. Talvez ele devia ainda ter aulas de gramática lá em casa. Não. Vós sois Agora a já- geração eleita. Não, deixa eu falar a verdade. já Vós está. sois a geração eleita. Não se tratava de você e eu, não. Não. Tratava-se Epístola geral. daquelas pessoas. Onde está Epístola escrito que essa geral. mensagem era Essa para você? mensagem é epístola geral. Não, apóstolo, Dois. apóstolo. Tem mais outro Epístola ponto. geral. Deixa-me terminar. Tem mais outro ponto aqui que problema, fala de... o problema do precisa de Aleixo. um homem o Aleixo quando verdadeiro. é apanhado dentro da Para de- falsidade, Rapaz, ele nerva-se. vamos Ele colocar- nerva-se. Ah, Quando é apóstolo. apanhado dentro da estou verdade, nervoso. ele Pastor, nerva-se. só um minuto. Tá, Pastor, tá, pastor. perceber? Diz Ele que precisa aqui, de um aqui, pastor, aqui, de um homem ele- verdadeiro segundo para ele- confirmar. Apóstolo, Agora apóstolo, ele só um está a minuto, dizer só um que minuto. ele está a Só um dizer, minuto. ele está a Apóstolo, dizer apóstolo, que eu não faço parte daquele povo. Mas como é que ele faz parte da onde Jesus Cristo estava anunciando? Não, eu estou a dizer Obrigado, o quê? pastor. Entende, aprenda, Apóstolo, aproveita. apóstolo. Não, Vamos passar essa questão. Tu Pastor, precisa de pastor. sair do mundo diabolístico, do É o mundo do seguinte, anticristo para o é o Cristo. seguinte, amado, eu estou a explicar a este camarada que o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, está a dizer que esse evangelho que Pedro pregou é para os judeus, é para os não gentios. Está compreendendo? Não, abre Gálatas 2, 7. Os Gálatas Abre. não eram Não estou a dizer os Gálatas, estou a dizer o que a Bíblia está dizendo. Não, Apóstolo, judeu. deixamos o pastor responder. O evangelho era para quem? Pastor, peço para responder esse... O evangelho é para todos. Sim. É só Mas questão o de que ler. aconteceu? Eu estou a citar O que Gálatas que 2, 7, aconteceu? para ver. O que aconteceu? Por que não O quer que ler? Não está com a Bíblia aí. aconteceu? Essa Bíblia não é O sua, que amado. Não, por isso que eu Então por que citei não pode a ler para o palavra. povo lá em Por casa isso que eu- saber? Que eu citei a palavra. Não, eu estou a dizer que está escrito em Eu Gálatas falei 2, de- 7. Não, Lê deixa eu só. dar toda a conversa. Eu falei de duas pessoas aqui. Ismael, que é representação da lei. E eu falei de Isaac, que é representação da promessa.
O Paulo aqui estava a repreender que vocês não podem, porque foram gerados segundo a promessa. Vocês são filhos da promessa. O que eu estou a sou dizer- filho da promessa. Obrigado, pastor. Após, última questão. Qual é o ensinamento que um profeta deve trazer hoje ao povo no geral? O que é que o povo deve fazer, o que é que o povo não deve fazer? É o seguinte, hoje o profeta de Deus, Cacó Filipe, ele vem numa primeira fase para pronunciar o julgamento e numa segunda fase a mudança de vida, ok? A pronúncia do julgamento é conforme eu estava a dizer aqui, por exemplo, é muita coisa que o profeta diz. Todas essas igrejas são do diabo Satanás. Se você estiver numa igreja em que, no entanto, tem lá um pastor que não foi estabelecido por um profeta verdadeiro, então saiba que você já está com um bandido na sua frente. Por exemplo, quando se diz que estou à espera de um homem para vir me confirmar, um homem verdadeiro, até hoje, ninguém lhe confirmou. Ele nem na condição de um polícia comunitário está. Porque um polícia comunitário, esse concurso é anunciado no bairro. Pelo menos a estrutura do bairro, o que faz? A estrutura do bairro chama aqueles camaradas, aqueles jovens, para serem polícia comunitária. Mas, no entanto, ele não está na condição de polícia comunitária. Por quê? Porque é alguém que diz que tem um treinamento militar, tem um treinamento policial, mas está à espera de alguém que venha como comandante-geral da polícia para, de forma particular, fazer valer os ensinamentos que ele tem. Não, E para não terminar, existe isso. sobre o tema, últimas considerações. Para terminar, quero chamar ao povo para baixarem o livro do profeta Cacó Filipe, a fim de lerem para conhecerem a verdade. No livro de João é dito que não se pode, João 7,50, não se pode julgar um profeta, rejeitar sem conhecer a sua mensagem. E aproveitar desde já, lembrar ao senhor que se chamam de Para reverendo terminar. Maló, para se fazer presente aqui no próximo programa, porque eu preciso responder as suas questões. Ele está a fugir, se não está a fugir, há de vir sentar aqui. Então, ele está a fugir, não quer vir conversar comigo, diz que quer conversar comigo no particular. Ou eu venho na sua igreja para termos esse debate, ou você vem sentar aqui. Aguardo por si, o senhor Maló. Então, é mais ou menos isso. O profeta Obrigado. Cacó Filipe é o vosso profeta. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Admir Stoy, qual é a mensagem que deixa para o povo que acompanhou o programa 2? A mensagem que eu deixo para o povo é que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo não há salvação. A salvação nós temos por meio de Jesus Cristo. O que a palavra de Deus diz? Eu quero deixar esses 3 versículos para o povo que nos assiste de qualquer ponto do mundo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não 30 pereçam, segundos, mas pastor. tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a Para vida terminar? eterna. Para terminar, beijo, abraço para minha esposa, filhos espirituais do Monte Carmelo e da Igreja Evangélica do Continente Africano. Que Deus vos ama muito e vos abençoe. Obrigado. Também eu espero que um dia o Aleixo receba Jesus Cristo como o Senhor e o seu Salvador. Obrigado, pastor Admir Stoy, obrigado ao apóstolo Pedro Aleixo, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, e a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria. Fique em casa, previna-se da Covid-19, Deus abençoe.